Amiguinhos e amiguinhas berserqueiros, tô passando rapidinho pra falar que o capítulo vai inteiro, como vocês podem ver, e eu ia dividir em dois, mas como a gente se empolgou e a gente achou tudo tão lindo e emocionante, eu decidi postar tudo hoje. Então quinta-feira não vai ter nenhum capítulo de Berserk, então assistam um pouquinho hoje e um pouquinho na quinta pra vocês não ficarem com saudades da gente. E já vou pedindo desculpa de antemão, que a gente se empolgou demais e teve momentos que a gente não calou a boca. A gente reconhece isso. E no próprio fim do vídeo ali a gente fala que a gente vai reassistir esse capítulo porque tem muita informação e muita coisa importante. Só que a gente vai rever no off, de boinhas, tá bom? Ó, beijos e aproveitem bastante. Hoje vai ser 1h30 de Berserk. Que delícia. Tá preparado? Tô aqui, ó. Fala, Madrid. Bora. Botar mais um mundial no bolso. O que eu ia falar? O que você fala? O último capítulo a gente ficou bem mal, bem triste, bem pensativo, bem introspectivo. Por conta da relação, de como tá sendo a relação do Guts e com a Casca e a questão daquele cachorro que ele viu, o pessoal explicou pra gente a interpretação. Talvez eu divida esse vídeo em dois, pra eu não ficar panguando subindo esse vídeo. Sim, muito provavelmente você vai dividir em dois. Bem provavelmente. Midland do Sul, Lumas. Parte do exército Kushan marchava por aquela estrada, enquanto alguns cavaleiros remanescentes de Midland se escondiam na floresta, preparados para uma emboscada. Mil, você quer atacar mesmo? Pergunta um deles. Quieto, Saritas. Vai dar uma de covarde agora? Não podemos apenas sentar aqui e assisti-los como se estivéssemos numa peça de teatro. É uma completa desonra para a nobreza de Midland. Não conseguiríamos nem mesmo encarar a realeza. Mas não estamos nem autorizados a entrar no castelo. Por que deveríamos arriscar nossas vidas para proteger a realeza? E as mortes de nossos pais e irmãos, que morreram protegendo aquele castelo? Vocês vão jogar as vidas deles no lixo? Mas proteger o sangue da realeza? Ouvi falar de uma base de acampamento em Midland, com uma força altamente respeitável. Ouvi também que o herói que os lidera não é nada mais que o Falcão Branco. Griffith? Mas... ouvi falar que ele foi torturado até a morte há 3 anos na torre. Também existe um rumor de que ele foi salvo pelos amigos. Não sabemos onde ele está. Mas ao invés de arriscar nossas vidas agora, acho que é uma boa ideia verificar se podemos nos unir a ele. Os cavaleiros ao redor ficam se perguntando se isso seria verdade. Saritas então pede que Mil leve isso em consideração, mas eles logo percebem os Kushans capturando pessoas comuns, incluindo mulheres e crianças. Então, não é mais sobre proteger o castelo ou defender o nome da nobreza, pessoal, mas agora sim já... salvar seu povo. Mil então avança e os cavaleiros o seguem. E um pouco distante, mas nem tanto, o Falcão Branco, majestosamente montado em seu cavalo, se aproximava. Enquanto os cavaleiros agora ele vai aparecer avançam, assim, né? o Só general VTZero que demais. seus homens os Salvador recebam da com paz. uma investida. Se não quiserem morrer, matem eles, ele ameaça. Então a batalha começa. Mil rapidamente fura o estômago de o que o faz cair morto no chão. No processo, o capacete do inimigo cai, o que faz Mil perceber que esse homem não era um Kushan, mas sim um prisioneiro de Midland. Esses soldados são uma das principais razões do Império Kushan expandir tanto. Eles minimizam os danos às tropas originais e destroem a moral do inimigo. E acima de tudo, isso os permite continuar vencendo sem usar a reserva de soldados. Embora tenham lutado várias batalhas, esse exército continua crescendo. O general dá ordem para os arqueiros atirarem, e eles disparam uma chuva de flechas na direção da batalha, não se importando se vão acertar os próprios aliados. Depois, o general manda a cavalaria avançar e exterminar todos. Quando estavam prestes a atacar, suas cabeças e seus cavalos são atingidos por flechas. A potência foi tanta que as cabeças dos cavaleiros acertados foram arrancadas do resto do corpo. Mil começa a olhar ao redor, se perguntando de onde isso veio. O grupo de atiradores estava bem distante, e o que parecia ser o líder portava um arco enorme que possuía um olho vivo no centro. Com apenas um disparo, ele lança 5 flechas de uma vez. E mesmo a uma distância absurda, ele acerta todas. Depois, uma segunda cavalaria se aproximava, mas não pertencente aos Kushans. Quem liderava esse grupo de lanceiros era Locus. Eles chegam espetando todos os inimigos à frente. Quem são esses caras que atacam 500 homens com uma dúzia de cavaleiros? Perguntavam, mas não havia acabado.
Com um rugido selvagem que anunciava sua chegada, Nosferatu Zod, acompanhado de cavaleiros que não pareciam humanos, descia aquela colina, estraçalhando todos os inimigos. O exército Kushan começava a recuar, mas o cavaleiro da armadura de dragão não permitiria. Com uma rajada de fogo, ele dizima grande parte dos miseráveis. Assim como os demais, ele liderava um esquadrão. O dele era formado por criaturas tão gigantescas quanto ele. Gigantes, gigantes! Gritavam os soldados, tentando fugir. O general já havia entrado em desespero. E para piorar, o Falcão Branco finalmente faz sua entrada. Mjolnir estava admirado. Ele sabia, tinha certeza. Aquele cavaleiro de armadura prata era Sir Griffith. Mjolnir chama seus companheiros para irem ao centro da batalha para ajudar o Falcão. De repente, ele escuta uma voz na sua cabeça dizendo: perigo. Mesmo sem entender, ele diz para os demais pararem. Logo em seguida, flechas caem no solo à sua frente. Se tivessem dado mais um passo, teriam sido acertados. Confuso, Mjolnir se pergunta que voz foi essa. Então olha para o lado e percebe alguns homens montados a cavalos. E uma mulher, usando um elmo. A garota que admirou o Falcão de perto, quando mesmo havia chegado no castelo de Midland. Ela é quem cobre o campo de batalha, o fluxo de emoções. Quando eles param, quando eles se movem, eles mudam constantemente. E daí, repentinamente, param diante do centro da vontade do inimigo. Griffith começa a passar por cima dos soldados, saltando com seu cavalo. Seu alvo era o general. Quando o alcança, o decepa a cabeça. Griffith aponta sua espada para os céus, grita que o general caiu e ordena que seus homens acabem com os que sobraram. Mas muitos conseguem fugir e vão na direção da floresta. Já no coração da floresta, o capitão que sobrou se perguntava como isso aconteceu. Mesmo tendo 5.000 homens, foram varridos por uma vanguarda de cerca de 100 pessoas. Ele dizia que precisava voltar depressa e relatar isso ao quartel-general. Mas de repente, ele e seus homens percebem algumas silhuetas em meio à névoa. Acima das árvores também. Essas criaturas não eram humanas. Então, Rakshas surge nas costas do capitão. As criaturas começam a rosnar. E a floresta é tingida de sangue. Mais tarde, os cavaleiros remanescentes de Midland foram até o acampamento do exército do Falcão. Uma base um tanto diferente, o que chama a atenção de Mjolnir. Incrível. Aqui é um acampamento de exército mesmo? Mulheres, crianças e velhos. Parece uma cena comum de uma vila pacífica. Essas pessoas sorrindo. Nem parece que estamos em guerra. A garota que lhe falou telepaticamente durante a batalha vai até ele e diz que tudo isso é por causa do Griffith. As pessoas podem sorrir, porque ele retornou. Essa garota. Ainda não consigo acreditar. Ela consegue ler minha mente. Ela se apresenta como Sônia e o dá as boas-vindas ao Bando do Falcão. O que deixa Mjolnir confuso. Bando do Falcão? Pergunta. E ela responde: sim, queremos resgatar o lendário Bando do Falcão. Afinal de contas, já que temos nosso Falcão, só poderíamos ser o Bando do Falcão. Fazemos isso para agradar o Sir Griffith. Siga-me. Não quer se encontrar com ele? Fase 2 do Bando Falcão. No meio do caminho, ele vê alguns cavaleiros em treinamento. Mas algo chama mais a atenção. Alguém falando em outro idioma. Um Kushan. Mjolnir pergunta o que diabos o inimigo está fazendo no local. Até que Locus aparece e responde: são aliados. Aparentemente no país deles são chamados de amigos. Que bofão! Morenão! Meu Deus, me respeita! Tá na minha frente. Eu estivesse sendo observado. Morenão, meu Deus. Olha lá, Locus então explica. Essa é uma das leis do nosso exército. Soldados permitem os prisioneiros terem a terceira chance. Os sobreviventes são promovidos juntos com os outros soldados sem disparidade. Deixamos os soldados decidirem. Preferimos estudar com os Kushans e melhorar nossa conduta na guerra. Eles usam o terror para subjugar os povos. Podemos fazer uso desse terror e seus benefícios. Não pode ser. Fazer do inimigo um aliado tão facilmente? Os Kushans não são monopolíticos. Aliados da família real e vários outros clãs estabeleceram o império. Dentre os povos conquistados, existem muitas dívidas de sangue.
Mas vocês consideram os nossos sentimentos? Do povo de Midland, cidades, lares, o ressentimento dos que tiveram seus pais, irmãos e irmãs todos mortos. A terceira chance é uma purificação da sua antiga vida. Um ressentimento que não desaparece. É um pecado que pode ser julgado. E acima de tudo, o povo Kushan está na linha de frente. Aqueles que arriscam suas vidas amenizam o impacto da guerra em todos nós, reduzindo a lamentação de mulheres e crianças ao mínimo. Eu compreendo o raciocínio, mas eu não consigo. Um campo de treinamento? Ficar aliado de um inimigo que matou sua família? Você vai se acostumar. Estes companheiros que admitiram ressentimento são iguais a qualquer ser humano. Se escolheram viver aqui, deve ser porque entendem que seus antigos companheiros têm um curto período de vida restante. Depois disso, o cavaleiro se retira. Mel pergunta quem é ele e Sonya diz se tratar de Locus, responsável pelo treinamento dos recrutas, o que deixa o jovem cavaleiro em choque. Não pode ser. Locus, o cavaleiro lunar? Seu aproveitamento em batalha são incontáveis, independente do imperador estar assistindo ou não. Embora orgulhoso de sua condição de invencível, ele não entrava em combate com alguém inferior ao seu líder. Qualquer um que seja filho de um guerreiro, cresceu ouvindo os contos desse herói. Por que essa lenda viva está aqui? Sonya pergunta quantas dessas pessoas famosas que Mil parece conhecer existem. Pergunta que deixa o rapaz confuso. Então ela diz que ele terá algumas surpresas. Eles entram por um bosque. Ela diz que é um atalho. O bosque era muito escuro. Mil sentia uma sensação estranha. Ele escuta um barulho e deduz que se trata de uma matilha de lobos. Mas quando olha ao redor, percebe que não era isso. Ele estava cercado por monstros. Monstros armadurados e armados. Ele se pergunta o que é isso em sua mente. E Sonya responde: você os viu lutando durante o dia. Todos os chamam de soldados malignos. Mil está trêmulo. Ele olha para o lado e vê 4 deles, comendo um cervo, como se tivessem começado com ele vivo ainda. Sonya diz que eles estão até melhorando, pois antes comiam os prisioneiros Kushans. Um dos monstros pega a garota pela perna e a coloca de cabeça para baixo. Garotinha, o que veio fazer aqui sozinha? Ele pergunta. Ela, calma, diz que não veio sozinha e manda soltá-la. Mel tenta sacar sua espada, mas outro monstro enorme o agarra pela cabeça. Sonya diz que vai contar isso para o Griffith, o que faz a criatura se cagar. Então, o cavaleiro da armadura dragão aparece, dessa vez sem seu capacete, e com um aperto, esmaga o braço do monstro, que grita pelo nome do cavaleiro. Ele se chama Grumbeld. Uma flecha é disparada e acerta o braço daquele que agarrava a cabeça de Mil. Quem disparou foi aquele que manejava um arco vivo. Seu nome É assim que é bota Arvin. esses soldados Essas infernais pessoas em são ordem. convidadas de nosso comandante. Se encostarem um dedo nelas, terão que se ver comigo. Foi só uma piada, eu tava só brincando. Não gosto de piadas. Eu conheço. Nossa, então apareceu um Durante zomão, a né? invasão dos Shuda, É. usando É, seu os porte caras colossal, que ele ele juntou. protegeu sozinho um pequeno país nórdico. querido O dele. sangue nórdico corre por suas veias, e por causa disso, seu cabelo é vermelho, que parecia queimar quando ele investia contra os inimigos. Depois daquele combate, eles o chamaram de Chama Dracônica. Obrigado, Sir Grumbeld. Não há de quê. Grumbeld diz que Sonya, mesmo sendo uma oficial de rank médio, não deveria andar sozinha pela floresta sem escolta, e fala para avisá-lo na próxima vez que decidir vir ao local. Então, aponta para onde está o comandante. Enquanto seguiam o caminho, Mil pergunta o que são aquelas criaturas. Sonya responde que cedo ou tarde ele vai descobrir. Ao saírem da floresta, eles dão de cara com Zod, que servia como guarda de costas particular para Griffith, que estava sentado em um resto de árvore que parecia um trono. Ao seu redor haviam brilhos estranhos, o que faz Mil se perguntar o que eram. Sonya esclarece que são os espíritos dos que morreram no Alienígena. combate. Depois do anoitecer, eles se reúnem em volta do falcão. O coitado do Mil não para de ser bombardeado de bizarrices. Ao redor de Griffith, haviam pessoas ajoelhadas. Estes eram os familiares dos que morreram, que vieram para um último adeus. Griffith estava com uma alma em sua mão e a leva até seu filho e esposa. O espírito dá um último abraço nos dois e depois desaparece, assim como todos os outros. Terminado o ritual de despedida, Sonya vai abraçar o Griffith, que a parabeniza pelo belo trabalho. Ela diz que foi moleza e que parece que seus poderes ficam mais fortes quando ela está perto dele. Mel dá um passo à frente e pergunta para onde aquelas luzes se foram. Griffith responde que foram para um lugar onde irão se tornar um só. Isso é,
O paraíso? Ou... Antes que Mil completasse, Griffith balança sua cabeça e diz que um dia o rapaz irá descobrir o que acontece com todo mundo. Então, ele o cumprimenta e se apresenta. O que faz Mil se ajoelhar, se desculpar e se apresentar. Sou Mil Wallcliffe, filho de Maraga Wallcliffe, Lorde de Lúmias. Palavras não podem expressar minha gratidão por você, por ter salvado meus homens e meu povo em combate hoje. Eu que agradeço. Por causa da comida proporcionada pelo povo de Lúmias, poderemos lutar por vários meses. Essa voz, macia e vibrante. Ele é conhecido como o deus dos campos de batalha. Imaginei que ele fosse mais agressivo, mas ele nem soa como um ser humano. Quando olhei para ele, pela primeira vez, imediatamente me senti fortificado, mais seguro. Mais do que isso, o que é essa sensação? Essa sensação avassaladora. Em lágrimas, Mil oferece sua espada a Griffith. Nem ele entendia por que estava fazendo isso para um homem que acabou de conhecer. Era como se, Doideira no fundo, isso, né? ouvisse uma voz inescapável e forte, o dizendo que esse é seu destino. Griffith pega sua espada e com ela o abençoa. Escondidos atrás de finas árvores, alguns batedores cuchanços observavam. Um deles banha uma flecha em veneno e estava prestes a disparar. Mas Rakushas aparece em suas costas de repente. Olha só. Não estrague Olha que o bizarro. momento. Bizarríssimo. Zod apenas escuta o barulho dos homens morrendo. Mil tinha um pressentimento de que o que está para testemunhar não será apenas um mero conflito registrado na história. Mais do que isso, será uma coisa lendária. Olha o céuzão. Enquanto isso, Guts estava em sua rotineira batalha noturna Ai, contra o os Guts. Mas dessa vez, Guts na não labuta. estava sozinho. Na labuta diária. Meu E o Deus. Griffith Pela manhã, sentado lá, né? Isidro estava exausto. Só na Ele boa, segurava ó. um pedaço de pau como se Só no fosse uma canto do rastro espada. aqui, ó. Sua camisa estava só o resto. Ele estica a espada para trás e ataca, mas é Guts quem o acerta no coco. Enquanto isso, Puck isso? elogiava a deliciosa sopa que Sérpico preparou. Usei o tutano de raposa de ontem. Está fazendo um ótimo trabalho, Picolino. Isidro estava pistola, perguntando por que não consegue acertar. Então Guts explica. Pensa um pouco. Com seu tamanho, o que irá fazer quando tiver que lutar contra alguém muito maior? Não tenho tempo a perder. Vou te ensinar o básico e treinar com você um pouco, mas terá que aprender as coisas por conta própria. Quando se está matando, você tem que se defender sozinho. Tem que seguir a sua intuição e pensar sozinho. Se não pensar, não vai durar nem um segundo no campo de batalha. Puck então chama pelo garoto. Drop, tá quase na hora do jantar. Vai chamar a Farninha e a Casca. Vamos logo, agiliza. Tô perdendo a paciência. Farnese e Casca estavam colhendo lenha mais ao fundo. Bom, Farnese estava. Casca estava brincando com as folhas. Farnese refletia sobre o quão inútil vem sendo. Na tentativa de ajudar, ela atrapalha. Há pouco, ela havia colocado um cogumelo venenoso na sopa, o que fez Puck e Isidro capotarem temporariamente. Na tentativa de lavar a camisa de Isidro, rasgou ela toda. Na noite anterior, na luta contra os mortos, ela balançou sua tocha, mas acabou foi queimando toba de Isidro. O que está fazendo? Apenas tome conta da casca e do fogo, isso já basta! Guts lhe disse. Farnese admite que é realmente uma inútil patética, mas ela sabe que vai se acostumar. Logo, Tá o mal, estranho hein? se tornará ordinário. Óbvio que não conseguiria fazer o serviço de uma empregada da noite pro dia. Com este fato, ela se reconforta. Nossa, Pelo que menos, reviravolta. pode recolher lenha e bancar a babá. Ela olha para a Casca e diz: eu te fiz coisas terríveis. Peço desculpas. Casca mostra as folhas, como se a chamasse para brincar. Então ela vai e a ajuda a fazer aquela montanha de folhas. Farnese logo percebe um coelho atrás, se escondendo debaixo de duas rochas. Ela pede que Casca espere um pouco e vai tentar pegar o coelho, na intenção de ajudar com o suprimento de comida. Mas não consegue alcançar o animal, então desiste. Quando percebe, Casca havia desaparecido. Farnese se desespera, pois o dia estava para acabar. Ela adentra mais fundo na floresta, gritando pelo nome de Casca, mas não havia resposta. Ela já não lembrava o caminho de volta para o acampamento. O barulho Meu da Deus. floresta Ah, a pronto. amedrontava. A noite vem e começa a consumi-la. Era como se tivesse caído em um abismo muito profundo. Então ela chora, chama por Casca, por Sérpico, mas não tinha forças para além de murmurar. Não conseguia se mexer, apenas se acovardar.
Pela manhã do dia seguinte, Puck a encontra e chama pelos outros. Ela pergunta sobre a casca, mas ela já estava com eles. E bem, no dia anterior, ela apenas tinha voltado ao acampamento, pois estava com fome. O cheiro da comida a guiou. Estavam todos mortos de sono. pronto. Afinal, passaram a noite enfrentando os capetas. Vamos logo voltar, quero dormir. Uma babá virando criança desaparecida. Eu, hein? Comenta, Isidro. Farnese fica novamente desapontada consigo mesma. triste. Mais tarde, enquanto o Sérpico pegava água no rio, Farnésio diz que ela só causa problemas. Ele sugere voltar para a capital do Império, mas não é isso que ela quer. Se voltar, vai apenas se esconder de novo. Independente do quão frágil e inútil seja, pela primeira vez, ela se descobriu. O grupo segue jornada e no meio do caminho se encontram com um pastor que passeava com suas ovelhas. Para evitar habitações humanas o máximo possível, vocês podem usar o mar, aí usar aquela estrada antiga, aí vão poder cruzar o pico da montanha. Parece que vocês têm uma razão para evitar as pessoas pretendem alcançar o porto em Vilitanes. Nesse caso é melhor terem cuidado. O que está acontecendo em Vilitanes? Para com isso, menino. Ele se tornou a base naval das Nações Confederadas. Tropas chegam o tempo todo dos países do Vaticano, uma depois da outra. Sem dúvidas, os inimigos dos Kushans estão se preparando para uma grande guerra. Pense num cabaré. Desde a morte do rei, ninguém sabe o paradeiro da princesa. Midland não possui ninguém para subir no trono. O exército das Nações Aliadas está tentando impedir o ataque de Kushan, embora não se saiba se eles planejam realmente salvar o reino. Essa terra deve desaparecer. Bom, um pastor como eu não se importa muito com isso. Então eu quero é que se lasque. Onde vai imundo não tem o que fazer. Gostei. Pode fazer. Gostei de ver. Está desaparecendo. E o Guts? Tu é de Midland, caboclo? Não, já estive lá. Mas faz muito tempo. O grupo então segue a estrada, até que o velho lembra de algo que esqueceu de lhes contar. Ele diz para terem cuidado na passagem da montanha. Isidro pergunta o motivo, se são ladrões ou algo do tipo. Encontrar ladrões seria melhor. O que irão encontrar não é humano. É a porra de um troll. O velho responde. Eita. Mais Gostei tarde, do velho. Izzy, ladrão e Puck haviam roubado um balde mochila de maçãs de um NPC, homem que os perseguia legal. a cavalo. Jogo. Bom, ele só via o Isidro. Obviamente, Isidro não corre mais que um cavalo. Então o homem o alcança e o derruba com uma porrada. Ele toma suas maçãs e a espada de Isidro. Um menino desse tamanho roubando, coisa feia. Não se pode mais vender suas frutas tranquilamente desse mundo esculhambado, Deus me livre. Pega, cabeção. O homem fala, jogando uma maçã para o garoto. Eu não entendo por que uma criança como você tem que sobreviver sozinha. Leva a maçã e não diga mais uma palavra. Isidro chora de emoção e abraça o velho, que quando menos espera, é atingido pela cabeçada atômica de Isidro, bem no nariz. Então ele toma sua espada e as maçãs. O homem levanta, pistola, dizendo que vai afogar o pirralho no rio, mas logo é nocauteado por uma maçãzada na cara. No meio da colheita, Isidro Deus, parou que para é treinar. isso? Ele pergunta para Puck como pode fazer para acertar Guts pelo menos uma vez. O elfo responde que é impossível, pois além de ter braços pequenos, o oponente é um monstro. Você já tentou jogar pedras alguma vez? Pergunta. Mas Isidro diz que se não for com a espada não tem sentido. Afinal, é isso que ele está treinando. A minha habilidade de arremesso é incrível, mas, honestamente, não posso competir com os adultos. Só sobrevivo com minhas pernas velozes e com um pouco de audácia. Isidro acerta pedras em 2 pássaros em cheio e os pega para o jantar. De repente, algo chama Caçando sua atenção. com pedra. Ele olha para suas 2 mãos e parece ter uma ideia. Depois, ele vai treinar com Guts. Enquanto ele atacava, Guts defendia tranquilo. Até que, de repente, Isidro saca um segundo pau que havia escondido. Após Guts desviar do próximo ataque, Isidro dá um giro e acerta sua perna com a segunda espada de madeira. E logo depois, é acertado no coco. Isidro diz que isso foi inútil, mas Guts discorda. Esse seu último movimento foi muito bom. Tente usar seu tamanho como uma vantagem, pois no campo de batalha não há muitos ataques vindo de baixo. Usar as 2 mãos para enganar também foi uma boa ideia. Olha só. Mas se seus ataques só vierem de baixo, os olhos do oponente vão se acostumar. Você precisa fazer de um modo que seu oponente não perceba. Quando for a hora do golpe final, encontre uma falha na armadura. Com a força de seu braço, você nunca vai conseguir atravessar coisa alguma. Esse treino leva muito tempo. Nós não devíamos pular o básico e começar pelas técnicas secretas? Isso está certo? Um novato como eu tirando ideias de uma luta de brincadeira? O básico não é usado todos os dias. Mas você poderia tentar copiar meu estilo.
Altura, velocidade e estilo de luta. É tudo diferente. Além disso, você precisa treinar por anos. Você planeja se tornar um mestre antes de entrar num campo de batalha? Que sonho patético. Nada a ver. Nesse caso, tudo o que você precisa fazer é descobrir como usar o que você já sabe. Um campo de batalha não tem nada a ver com um duelo de nobres. Não é apenas por ter mais de um inimigo. Você tem que evitar flechas e balas voando por todo lugar. Você não sobrevive só com uma espada e um escudo. Pelo contrário, muitos mestres espadachins já morreram nas mãos de grupos de ninguéms, tentando forjar para si um nome. Então como eu poderia... Eu já não te disse? Pense sozinho. Você não precisa do meu conselho. Você já não chegou até aqui desse jeito? Isidro fica pensativo. Você não precisa Guts de um passa mestre, por garoto. Sérpico, que o diz. Foi uma boa coisa a se fazer. Se você tiver tempo, poderia me ajudar com a lenha? Guts ficou em silêncio. Pouco depois, Isidro deitava em uma pedra, admirando o som da cachoeira. Olhando para trás, desde que eu deixei meu vilarejo, já estou em um campo de batalha. Foi estupidez depender dos outros. Agora eu vou fazer isso dar certo. Buck aparece e fala: você não precisa ter toda essa força de vontade. Depender dos outros é bom. Como seu mestre, eu vou te ensinar a se tornar mais brando consigo mesmo. Venha, voe para o meu abraço, filho. Não leia os monólogos dos outros. Um pupilo não tem privacidade. Eles começam a brincar e Isidro é derrotado pelo estilo élfico no Tenshin espinhos na cabeça. Duro. Por que você quer se tornar um espadachim em primeiro lugar? Você planeja trabalhar para o governo ou algo assim? Não me faça rir. No governo? Um servo civil? Nem ferrando. Então por quê? Está pronto? O que eu quero não é apenas uma questão de status. O que eu planejo supera a mais bem-sucedida carreira do governo. Nesse tipo de sociedade, isso é inútil. Francamente, eu vou ser o espadachim mais forte do mundo! Ali ao lado, Farnese depenava um dos pássaros, enquanto Casca brincava com as penas. De repente, uma gotinha de sangue desce de seu estigma. Uma criatura de lá longos vem braços babado. gordos se aproximou. Lá vem bucha. Enquanto Agora isso, não dá, Guts hein? vai até Sérpico, que recolhia lenha. Guts joga um graveto. Mesmo de costas, Sérpico se esquivou. Vamos começar. O que quer dizer com isso? Não minta pra mim. Você não queria ficar a sós comigo para terminar a nossa luta? Do que você tá falando? Eita Eu só porra, achei que do a gente nada. poderia aprofundar nossa relação com uma conversa insignificante. O quê? Conversa mole. Eu não aguento essa merda. Guts começa a se retirar. Então Sérpico arremessa uma frutinha. Guts a para na mão. Conversa mole. Eu tava pensando que eu gostaria de te matar. Agora sua cara está como naquele dia. Fazer essa jornada com você está colocando a senhorita Farnese em perigo. Se eu pudesse, pararia essa jornada inútil agora. Mas esse é o desejo da senhorita Farnese. Depois que ela chorou, aquele rosto de criança era tão diferente dela. Eu nunca a vi dar um sorriso genuíno. Você a mudou. Por ora, deixarei de lado meus sentimentos pessoais. Enquanto a senhorita Farnese quiser continuar a jornada, como seu servo, tentarei me dar bem com você. Mas, se ela morrer durante a jornada, eu vou te matar. Bom, eu vou tentar. Nossa. Merda. Agora você tá me assustando. De repente, eles escutam um grito. Papo A criatura estranho. peluda havia pegado Farnese e Casca. Isidro, que estava perto, corria ao resgate. Ele acerta uma pedrada na criatura, que derruba as mulheres e se vira, revelando seu rosto assustador. Este era o tal troll que o pastor havia mencionado. E ainda estava armado com um machado de pau e pedra. Mesmo se cagando, Isidro não se acovarda e decide testar suas novas habilidades. Então saca sua espada. Ah lá, vão morrer com certeza, diz a elfa, que seguia aquela pequena bruxa Como assim? Silke. As duas assistiam à confusão, escondidas na floresta. Isidro avança contra a criatura, mas logo é jogado no chão. O monstro então dispara alguns golpes, dos quais Isidro se defende, esquiva e foge. Mas ele acaba tropeçando nos pés de uma árvore e, claro, a criatura estava para disparar o golpe final. Isidro tinha certeza que sua morte havia chegado. Mas de repente, o monstro é acertado por algumas frutinhas, o que parece o assustar, pois ele se afasta. Quem fez isso foi a pequena bruxa, que diz para Isidro não se mover. Isidro estava confuso, assim como os demais.
Fique quieto, é perigoso. Sem movimentos repentinos. Ela diz. É quando Isidro percebe que não havia somente um troll no local, mas vários. Eles haviam sido atraídos para a desgraça de um ninho de trolls. A bruxa diz que trolls nunca viajam sozinhos. Ela chama as mulheres e Puck para se aproximar. Depois que todos se juntam, ela os envolve através de um círculo formado por uma corda. Ao redor do círculo, ela coloca alguns materiais e diz pro pessoal não sair. Estão todos confusos, se perguntando o que seria isso. Puck diz que é um ritual mágico. Farnese, que todo dia fica mais em choque, agora desaba ainda mais. Magia? Isso quer dizer que, antes que ela completasse a sua fala mental, a elfa que segue a garota se revela e diz: isso mesmo, ela é uma bruxa. Bruxa! Puck tá apaixonado. O que ela tá lançando agora é uma magia para proteger vocês dos peludinhos. A elfa diz e Puck tenta lhe dar seu amor. A bruxa começa a balançar seu cajado, dizendo algumas palavras mágicas e formando uma estrela de luz. Quando os trolls avançam, a estrela os larga. Depois, ela pega o que parece ser fios que de cabelo. massa! Após soprá-los, chegou eles o mago. voam na direção das criaturas que correm Cara, pra isso eu longe. achei isso muito Seguindo o massa. fluxo, usando o cabelo como catalisador para invocar o poder do elemento fogo, eu libertei o poder do elemento fogo como catalisador, colocando-o no fluxo do Odd. Ela explica. Mas seria melhor não ter explicado porque ninguém entendeu nada. Shilke diz que, sem querer ser rude, é melhor o grupo se mandar. Isidro diz pra ela não se preocupar, pois apesar de não parecer, o grupo tá muito acostumado a enfrentar esses tipos de monstros. Do jeito que você lutou agora, com sua patética brincadeira de espadachim, na próxima vai morrer com certeza. Ela retruca, para a indignação de Isidro e a chama de velha chata, pois o grande chapéu da garota e o local escuro o impedia de ver seu rosto. Ele acaba enganchando seu pé na corda, tropeça e pega na moça onde não deveria. É quando ele percebe que essas coisas não são de uma velha. Ela se vira, finalmente revelando seu rosto. Que linda! Uma criança, diz Isidro em choque, antes de levar uma cajadada no coco, ficando hipnotizado. Só levando Finalmente, Guts e Sérpico chegam, mas já estava tudo bem. E a bruxa havia ido embora. Na verdade, para Isidro não estava nada bem. Ele estava agindo como se fosse um juntar o macaquinho. grupo, eles estão precisando de um mago. então. Puck aproveitava. De longe, mas nem tanto, Silke O voltava Puck a usa encarar magia, o grupo, mas uma bruxa enquanto tá faltando refletia. uma maid. Apesar de eu não ter tentado nenhuma transformação com um grupo de magias, eu vi uma estrela pentagonal. Para aparecer essa estrela nos arredores, a magia deve ter sido invadida por um fluxo estranho. Essa garota e esse homem. Ela reflete, se referindo a Casca e Guts. O que eles são? Eles são Aqueles do babado. dois. É como se os dois estivessem causando a distorção. Seguindo a viagem, Guts e Sérpico elogiam Isidro. Você fez um bom trabalho. Sim, graças a você, as donzelas estão bem. Você tem a minha gratidão. Só que Monkit não quer falar sobre isso e trava sua eterna batalha contra o elfo. Enquanto caminham, Guts olha para Casca. Ela ainda está com medo dele e se esconde atrás de Farnese. Parece que ela te adotou totalmente, senhorita Farnese. Sérpico comenta. Guts então vira o rosto. Todo mundo tá te salvando. Mas eu... É melhor assim. Eu... apenas te machuco. Primeiro um troll, agora uma bruxa. O quê? Não acredita em mim? Ué, voltei ao normal. Não é isso. Eu apenas estou ficando terrivelmente cansado de todos estes horríveis demônios e monstros. Tá parecendo até um conto de fadas. Sim. É que tá? Troll. Ué? Agora uma bruxa. Cadê os apóstolos? No meio do caminho, eles avistam um homem caído no chão. Puck trata seus ferimentos e quando ele acorda, perguntam o que aconteceu. Ele diz ter sido atacado por trolls. Ele fazia parte de um grupo de 5 pessoas. Só ele sobreviveu. Você é das redondezas? Sérpico pergunta. Minha vila fica a 1 hora daqui, mas é impossível eu voltar com essas feridas. Sérpico olha para Guts e diz. O que acha? Com ele não vamos nos perder. Eu não ligo. O sol continua alto. Estou terrivelmente envergonhado de voltar assim para a minha vila. Há um lugar que preciso alcançar. Então eles seguiram, com Sérpico carregando o homem nas costas. Sou Morgan da vila Enoch. Nós não recebemos muitos viajantes por aqui, porque sempre há tantos elfos e trolls. É uma história contada por contadores de histórias e pais para suas crianças. Até tinham pessoas que disseram que os viram, mas não havia nenhuma prova. Apesar das pessoas espalharem a lenda, muitos não acreditavam. Até aquela noite fatal.
Noite fatal? No começo do inverno, um punhado de trolls atacou nossa vila. Foi como se eles estivessem escapado de uma história. Eles vieram das sombras. Foi como se nosso mundo tivesse mudado completamente depois daquela noite. Será que é o dia do Tudo que foi festival? construído acabou reduzido a ruínas. Eles não atacaram e destruíram apenas fazendas ou o castelo. Eles também capturaram mulheres e crianças. Por causa da luta com os Kushans, as pessoas foram destruídas pelas taxas. Numa pobre vila como Enoch, isso foi muito pior do que antes. Todas as calamidades do inverno acabaram com nossa vontade. Depois de tudo isso, aqueles monstros lendários nos atacaram. É apenas uma questão de tempo até nossa vila desaparecer. Você planeja pedir ajuda ao senhor desta terra? Nosso senhor foi levado para Vilitanes como um soldado. Agora o castelo está vazio. Não há a menor chance de que eles mandem soldados para olhar estes contos de fada. Então, o que você tem em mente? Uma lenda para lutar com outra lenda. A bruxa. Nós pensamos que a bruxa poderia nos salvar. Foi dito que a bruxa tem uma abóbada no fundo da floresta. E somente aqueles que forem convidados clássico pela mesmo. habitante da floresta vai ser capaz de achá-la. De qualquer forma, os aldeões estavam com medo de chegar perto. Há muito tempo, algumas crianças da vila a viram. Estivemos procurando na floresta por 5 dias, sem encontrar nada. Então, por azar, encontramos os trolls. Tem uma bruxa mágica na floresta? Não sei. E não importa o quanto procuremos. De repente, eles passam por uma árvore com um símbolo estranho. Logo, o local começa a tremer. De onde estava, sei o que sentia. Alguém cruzou a borda. Como puderam? Ela se pergunta. Algo na floresta, algo imenso, levantava. Bem diante de Guts e dos outros. Que isso? Uma grande casa, formada de árvore, brotou do solo. É a casa dela? Estava Deve ser. maravilhado. A aventura parece cada vez mais com um conto de fadas. Puck sentia alguma coisa brilhante ao redor da casa. O velho tremia de emoção. Então não foi um sonho. Eu falei que há muito tempo algumas crianças acharam esta mansão. Eu fui uma das crianças, mas ninguém acreditou em mim. Muitos anos se passaram Coitado, velho. e até eu comecei a acreditar que foi um sonho. Talvez aquela bruxa criança esteja aqui. Vou me vingar. Você vai se transformar no Monkid de novo. Casca e Guts sentem algo em seus estigmas. Que sensação mais estranha. Um fantasma? Não. Isidro, sai daí! Que diabo é isso aí? Isidro acaba se esbarrando em uma grande escultura que estava à sua frente. Uma escultura com 2 triângulos no peito. O triângulo de cima, cortado. De repente, a escultura começa a se mover e tenta agarrar Isidro, mas Guts vai ao seu Protetor da resgate floresta. e decepa o braço da coisa com uma investida de espada. A criatura ataca com o outro braço. Guts desvia e também o decepa. Morgan tentava se aproximar, mas Guts diz para não fazê-lo, pois esse não é o tipo de coisa que dá para bater um papo. A criatura começa a absorver o barro no chão e com isso seus braços se regeneram. Fantasma? Enviados dos apóstolos? Não. Alguma coisa diferente. De repente, muitas outras dessas criaturas de barro, menores que o primeiro, aparecem. Todas possuindo os mesmos 2 triângulos no peito. Isidro se pergunta se deveria estar assustado ou rindo, pois achou a aparência dos coisinhas engraçada. De repente, um mini boneco de barro vinha por trás e são abraça fofos. Isidro, que fica em choque e lasca um chutão no bicho. Ele se quebra todo, mas assim como o maior, Coitado. volta a se regenerar. Com um duplo ataque em sequência, Guts arranca os 2 braços da cabeça do seu adversário, mas ele volta a se regenerar. Silk e a elfa só assistiam do andar de cima da casa. É inútil. Mesmo que o golem seja destruído, irá se regenerar. De qualquer forma, essas pessoas não vão correr aterrorizadas ou caírem de exaustão. Contudo, eu penso em como essa companhia conseguiu passar através da barreira espiritual. Homens comuns não seriam capazes de entrar neste lugar. Que segredo tem aqueles 2? Ou então, isso é também um Não é efeito do pergunta, aparecimento daquele que se tornou o Falcão? Ela refletia.
A elfa diz que a espada de Guts é incrível. Isidro e Sérpico comentam que é muito fácil despedaçar esses golems. Farnese, no susto, dá uma porrada na cabeça de um deles, o quebrando. É quando Casca encontra no meio dos destroços do bichinho um mini boneco com o mesmo símbolo no tronco. Enquanto ela segurava, o boneco não se regenerava. Este era o Será que é núcleo. tipo um- Este era o ponto fraco. O voodoo? mini boneco ficava no peito de cada um dos golems. Guts parte o seu meio e destrói o núcleo com um soco. Isidro acerta o seu com uma voadora de 2 pés e Puck destrói o núcleo com seu estilo élfico. Sérpico acerta o núcleo sem precisar destruir o bicho, pois ele é perspicaz. Silk começa a murmurar alguma magia, mas alguém a manda parar. Mas, senhora, ela começa, mas a tal senhora interrompe e lhe dá alguma ordem. Silk acata e logo os golems param, deixando o grupo confuso. Então, Uma bruxa a mais garota velha. vai até a entrada da casa e os chama para entrarem, pois sua senhora deseja os conhecer. Isidro é o primeiro a avançar, mandando a bruxa se preparar para lutar. O que devemos fazer? Sérpico pergunta a Guts, que responde: entramos. É um convite raro. Vamos ter uma audiência com a bruxa. Olha. Lá dentro, o grupo se Audiência com a maravilhava, bruxa. principalmente Isidro, que fascinava com um tanto de tranqueiras interessantes. Para Puck, isso era nostálgico. Nostálgico? Isidro pergunta. Sim, vários bruxos vivem na minha terra natal. Eu frequentemente visitava eles para brincar. Sai daqui, ladrão! Doces memórias. Isidro Roubando começa a um mexer saquinho. nas coisas e a bruxa o diz para parar. Então, você é uma bruxa? Ele pergunta. Ela se apresenta como Silk e diz ainda ser uma aprendiz. A elfa se apresenta como Ivarella e diz ser a supervisora de Silk. Ora. Então você é apenas uma garotinha. Eu sou Isidro. Você me colocou em apuros daquela vez, hein? Por sua causa fui transformado em macaco por meio-dia. Aquilo porque você me agarrou em um lugar estranho. Lugar estranho? Se você não fala claramente, eu não posso entender. Porque sou macaco. Ai, que menino esquisito. E como eu falei. Ai, o surto que tá sendo esse cara. Nos peitos. É só dizer peito. Para de perturbar-me. Diz É, Guts, nos acertando uma peitinhos, nas porrada em Isidro peitiolas. e Puck. Que foi que eu fiz? Silk fala pro pessoal acompanhá-la. Então, eles são levados até a senhora do local, que os dá boas-vindas ao Palácio da Floresta Espiritual. Por favor, perdoe a má educação da minha aprendiz. Ela o fez porque está preocupada com a minha segurança. Meu nome é Flora, senhora desta mansão. Ela diz. O que deixa Isidro chocado. Ela é a bruxa? Na minha mente, uma bruxa parece um fantasma com uma rugona no nariz. E isso foi rude. Flora diz que vai levar isso como um elogio. Morgan a reconhece. Oh, você? Certamente daquela vez. Eu me lembro. Um dia, 50 anos atrás, você deu à minha mãe um remédio que a salvou da beira da morte. Não acredito. Olha só. Você parece a mesma daquele dia. Flora também se recorda e lembra que na época ele era apenas um garotinho. Ela percebe Farnese Ó, encolhida no nostálgico. canto, como se tentasse se esconder. E a diz para não se preocupar. Não guardo rancor por aqueles cujas vidas você tomou. E mesmo que guardasse, este foi um pecado de todos os seguidores da tua igreja. Eu não pretendo me vingar apenas em você. Olha só. Farnese, confusa, se perguntava como ela sabia. Então, Aham. Flora volta sua atenção para Guts e Casca e diz: os dois estigmatizados. Estou feliz de ter sido capaz de encontrá-los. Estive Aí esperando ela, por tomara que ela vocês. ajude eles. Ajuda, por favor. Ah, ela tava esperando eles. Você sabia sobre nós? Que Ela viagem, confirma que vocês, viagem. os estigmados, que são guiados por pequenas asas. Eu estive Ah, esperando tava por vocês. faltando isso, tava faltando Ela sabe isso. sobre o estigma? Será que ela é uma apóstola? Não. Mas essa sensação dói levemente, mas é de alguma forma diferente. Silk percebe o estigma no pescoço de Guts. Ele pergunta o que Flora é, mas ela pede que espere, pois precisa terminar sua conversa com Morgan primeiro, que queria falar sobre os Trolls. Ela diz que também está preocupada com isso. Trolls são, originalmente, criaturas do reino dos mortos. Eles deveriam aparecer muito raramente na frente das pessoas. E é ainda mais raro eles atacarem habitações humanas. Ela diz e Passar conclui os que, portões. infelizmente, não pode ajudar, pois em seu corpo não há mais tempo nem força para deixar este lugar. Isidro comenta que, falando desse jeito, parece que ela tá quase morrendo, o que irrita Silk e Varela, esta que o chama de insensível.
Mas era exatamente isso. Ela revela que a hora de sua morte está para chegar. Ela apenas aguarda. Ela diz para Morgan não se preocupar, pois apesar de não poder ajudar, ela vai mandar alguém em seu lugar. Esse alguém é Silk. Até a garota ficou surpresa com a tarefa. Tá ficando assustada, é? Isidro perturba. Não é isso, menino Nice, os nojento. dois. Flora olha para o grupo de Guts e pergunta se podem ajudar Silk. Guts diz entender que ela está preocupada com sua aluna, mas eles estão com pressa para continuar a viagem. Ao que Flora responde, não será de graça. Acredito que eu possa ajudar vocês. Mais ou menos. Guts. No tempo até Guts, sua volta, calma, irei fazer calma. talismãs para protegê-los do perigo em sua jornada daqui pra frente. Olha a só maldição aí, ó. desse estigma está além da imaginação. Retirá-la Isso aí é impossível pra mim, importante. mas Ai, posso véia, enfraquecer obrigada. a influência da maldição. O número de espíritos do mal atraídos diminuirá. Pelo menos, amenizará a tentativa de possessão de corpos. Chocado, Isso, Guts isso, pergunta isso, se ela isso. pode Isso é mesmo ótimo. fazer isso. Isso Ela é responde ótimo. que, mesmo que haja um limite de tempo para os efeitos do talismã, ela acredita que vai durar o suficiente para o fim da viagem. Guts lembra do momento que foi possuído pela besta da escuridão, Prepara 3. pois com esse talismã, ele ficaria Ou livre 4, não daquilo. sei. Só agora Isidro se ligou que os fantasmas são invocados por causa do estigma. Silk se pergunta se ele é idiota Deus ou do corajoso. céu. Guts olha para Casca, que já corre para trás de Farnese. Então, ele vira seu rosto para Flora e diz que aceita a oferta. Flora diz que todos devem estar cansados, então os mandam descansar e partirem no dia seguinte. Enquanto isso, Silk vai preparar o jantar. Quando Guts ia falar sobre os espíritos que o perseguem durante a noite, Flora o diz para não se preocupar, pois esta casa é protegida por um talismã Aqui tá mágico. safe. Ela garante que todos ficarão em segurança no local. Depois, todos se safe, juntam à tio, mesa eu para acho. comer. Guts volta à conversa anterior e pergunta o que significa aquela história de estar esperando por eles e por que ela sabe sobre o estigma. Ela responde que teve uma revelação de um amigo no reino dos mortos. Os estigmados, guiados por pequenas asas, visitarão esta floresta. Por favor, empreste seu poder a eles. Foi o que o tal amigo lhe disse. Emprestar seu poder? Mas o que será? Guts reflete. Isidro pergunta o que é esse reino dos mortos. Flora responde que é o próximo mundo. Graças à maldição do estigma, você está apto a sentir fortemente a presença de seres etéreos, que normalmente não são vistos a olho nu. Ela completa, falando para Guts. Isidro pergunta se seres etéreos significa fantasmas. Silk responde, é chamado de 3 corpos e uma substância. Tudo neste mundo pertence a pelo menos 2 outros mundos. Um é o espírito, normalmente chamado de reino dos mortos, o mundo astral. O outro é a alma, a origem da existência, a ideia de mundo. É um pouco difícil, mas em suma, é um fantasma, né não? Tá morto, né? Grudento como o catarro. Isidro diz. Esse é o que volta a explicar. Isso porque você entrou em contato com seres astrais usando seus corpos etéreos. Corpos humanos que sentem os seres etéreos fortemente pensarão que eles são substâncias reais. Se tornam capazes de vê-los e tocá-los. Pessoas comuns não seriam capazes de fazê-lo. Sérpico então aponta para os elfos que estavam brigando por uma maçã. Então, talvez... Silk continua. Elfos e trolls são seres do reino dos mortos. Ai, que Várias bonitinho, pessoas os afirmam dois que eles juntos. realmente existem desde tempos antigos e continuam a passar esse conhecimento. No passado, a existência dos elfos foi aceita muito naturalmente. Mas depois da balela que o Vaticano espalhou, outra visão de mundo se tornou mais conhecida, e pessoas aptas a vê-los se tornaram menos comum. Então, muitos elfos se tornaram incapazes de compartilhar sentimentos com seres humanos, e desapareceram em algum lugar no reino dos mortos. Entendi. Por isso que a Farninha não podia me ver a princípio. Agora ela já sofreu muitas experiências terríveis. Venha, minha filha, agora entendi. me sinta. Guts pergunta se será que a casa de Puck tá bem. Mas ele diz que tá tranquilo, porque tem uma penca de humano vivendo por lá. Isidro tem uma ideia fantástica. Então é só a gente parar de acreditar nesses seres suspeitos. Não fale besteira, jovem pupilo. Penso, logo existo. Puck responde. Silk fala que não é tão simples assim, pois o subconsciente não é algo que possa ser controlado. Flora então começa a dizer... Desde tempos antigos, a arte de procurar o reino dos mortos, liberando seu corpo etéreo das correntes do mundo, foi passado entre nós, os usuários de magia. Em comparação com a mais profunda camada chamada Hazama, várias criaturas das lendas antigas existem.
Já que a maior parte do cenário é formado por corpos etéreos de coisas do mundo real, não diferem muito da nossa realidade. Esse é o motivo pelo qual pessoas mortas que não reconhecem a própria morte e continuam vivendo afeições vivas pelo mundo real, Já ouvi frequentemente falar ficam disso. perdidos por aqui. Sim, Mas com o muito passar do louco isso. tempo, muitos deles reconhecem a própria Como- morte ou se tornam incapazes de reter suas formas dá uma- etéreas e são uma- banidas desta Fica camada. vagando, né? Uma No penada. fundo da camada do reino dos mortos, o cenário se transfigura para algo além da compreensão humana. Lá existem corpos astrais gigantes, que não podem ser comparados com a forma etérea de corpos humanos e semelhantes. Esses seres são chamados de anjos, demônios ou deuses no politeísmo. Continuando mais profundamente, você chegará num domínio que é dividido de acordo com cada karma humano. Talvez alguma coisa como o céu e o inferno exista lá, porque você se torna incapaz de voltar se você for muito profundamente. O mundo não se larga apenas em tamanho e grandeza. Por dentro, é extremamente profundo, sem nenhum sentido material, ou algumas de nossas crenças mundanas seria suficiente para descrever este mundo. Aceite enigmas profundos. Estude da melhor forma todas as criações dentro do mundo. Este é o caminho da magia. Depois do jantar, Farnese e Casca vão finalmente Muito tomar foda um isso. banho decente. Foda. E Puck também, Agora o sem a vergonha tá ali na viagem tá banheira. Isidro estava indo. para usar o privilégio das crianças e se juntar ao banho, viagem, mas eu digo a Silk e viagem. Varela aparecem. Puck e as garotas só escutam o gritão dele. Enquanto o coitado levava cajadadas no coco, Guts ia até Flora, ele mostra o berrelete que carrega. Sabe o que é isso? Perguntado se é seu, Guts diz que tomou de um monstro. Flora o pega na mão e fala: sim, eu sei o que é. Qualquer um que o tenha, que o deseja, ou que tenha estudado magia completamente, deve saber sobre isso. Berrelete, a chave que liga as profundezas do mundo espiritual e nosso mundo atual. Com isso você pode chamar os 5 anjos. Como eu uso? Tem um jeito de chamá-los? Esse estigma é trabalho deles. Quer isso por vingança? Ela pergunta. Nesse momento, Casca saía do banho de qualquer jeito e Farnese de toalha ia atrás dela, dizendo que ela não pode sair assim, e a enrola uma toalha. E o Puck ali de roupão tomando um chá, e o Sérpico em choque jogando xadrez com um golem. Flora indaga se Guts está viajando para Elfheim para proteger aquela garota estigmada. Ele confirma e ela continua. Isso aí ia ficar muito legal na Esse live action. ódio, não foi isso que o ajudou até agora? Sem o ódio, sua vida não tem sentido. Para você, os eventos que tem- começaram não vão parar. Bem Até feito. que eles tenham consumido você e tudo ao seu redor por completo. E como correntes, ele o torna mais pesado e enfraquece sua espada. Andar sobre o gelo fino é uma coisa difícil. É uma jornada perigosa. Me desculpe, não posso corresponder às suas expectativas. Você não quer me contar, não é? Guts indaga. E ela diz que não. E também diz que este Berrelete é mais do que ele pensa. Não é algo que possa ser usado com um simples truque. Berrelete é um espírito eminente que controla o destino humano. Não há objeto mais forte presente neste mundo. Sozinho, ele é apenas uma pedra, mas o destino é controlado pelas mãos de quem o possui. Quando necessitado, ele estará nas mãos de seu dono. Esta é a sua natureza. Se este Berrelete for seu, mesmo que você o jogue fora, na hora certa, ele definitivamente virá para as suas mãos. Se não for o Doideira. Foi caso, o que aconteceu com não o importa Griff. o Foi. que você faça, Ele apareceu isso vai se pra ele afastar de de volta. você. E neste dia, eles saberão. Chegará a hora na qual esta força pertencerá a alguém. Ela devolve o Berrelete, dizendo que ele deveria rezar para que o objeto voe para longe de suas mãos. Ele diz que não pretende continuar carregando isso por aí, enquanto fica o jogando e pegando. Puck então pega o ovo e fala: segura meu bet direito, cagão. Seu bet? Isso mesmo. Eu vou cuidar dele direito. Guts volta novamente a atenção para Flora e pergunta sobre a mão de Deus. Ela responde que até para pesquisadores do mundo espiritual, eles são um grande mistério. O que sabem é que eles já foram humanos, mas reencarnaram. Dizem que eles se escondem em um Todos inferno foram longínquo, humanos. escondidos no abismo. De lá, mundo eles fez aquela incrementam a doideira força lá. de vontade de seus apóstolos. Talvez nesta área, como um simples humano, coletar o que chamamos de corpos etéreos esteja além de seus poderes. Depois da conversa, Guts se retira. Passa por Silk e a Jace. Vamos dar o nosso melhor amanhã. Ela fala que aprendeu sobre o estigma do sacrifício com sua professora e pergunta se Guts pretende lutar contra anjos e demônios. Ele responde: isso mesmo.
e um dia serei capaz de matá-los. A aprendiz de bruxa vai até Flora, dizendo que o espadachim é um louco ignorante. Afinal, seu oponente é um ser superior. Sob o comando do príncipe deles, os Cavaleiros do Apocalipse estão amadurecendo. Isso pode ser confirmado pelo novo rumo que Midland se encontra. Eu ouvi uma forte e fascinante atmosfera aparecendo para as pessoas. Uma forte sensação que espada nenhuma deste mundo pode tocar. Este falcão, mesmo que tenha forma humana, não pode ser chamado de espírito. O ser que é incomparável no mundo astral. O verdadeiro Senhor Supremo. Se ele é realmente o quinto anjo encarnado, o falcão da escuridão, espírito do Apocalipse, é uma coisa assustadora. Ela completa. Flora diz que o falcão é também aquele que marcou Guts. Nós, que usamos magia, temos um maior entendimento das várias forças deste mundo. Mas este conhecimento é uma lâmina de 2 gumes. Às vezes, ele nos cega. Silke não entende o que sua mestra quer dizer. Então ela continua. Ele ainda continua vivo, vivendo através de seu destino. E ele acabou de encontrar a mais preciosa criança de Flora, a bruxa da floresta da árvore espiritual. Você, Silke, quer que eu ajude essas pessoas? Silke pergunta. Flora responde. Essa decisão é sua. Deus já escolheu o nosso destino. Mas cada um deve fazer suas escolhas. Ao menos, é nisso que acredito. Pense nisso com cuidado. O que esse encontro significa para você? Pouco depois, Silke havia feito um desenho ao redor do estigma de Guts e passou um pouco de sal purificado. Isso fará o estigma não atrair nenhum espírito por 1 ou 2 dias. Os outros também passam sal purificado em seus corpos. O símbolo também já havia sido desenhado no estigma de casca. Depois disso, Silke traz algumas armas, mas não quaisquer. São objetos mágicos que receberam a proteção divina dos espíritos. Olha os Com símbolos, elas, legais. o grupo poderá enfrentar os Trolls sem invocar magia. Para Sérpico, uma capa e Pareciam uma uns símbolos espada. egípcios, A capa né? parecia estar Runas. voando sozinha. Ao olharem mais atentamente, percebem que ao redor da capa haviam coisas que pareciam insetos transparentes. Olha! Silke diz que esse é o elemento do vento. Muito Harry Potter Silfe, esse os 4 esse estados capítulo. inerentes ao Sim, mundo aham. físico. Sólido, Isso que eu líquido, tava vapor pensando. e energia. Ou o Senhor dos Estão Anéis todos também. em ressonância com o funcionamento dos elementos do mundo astral, respectivamente: terra, água, vento e fogo. Esses pequeninos são as formas etéreas da atmosfera que preenche este mundo. Espíritos do vento que sopra o céu. Então vocês são o vento que sempre me ajudam. Eu sou Puck, diz Puck. E Varela diz que esses são seus ancestrais. Afinal, os elfos são da fraca família dos espíritos do vento, o que deixa Puck em choque. Eu sou o espírito do vento! A incrível verdade foi revelada, eu não era uma castanha. Voltando à apresentação dos equipamentos, a capa de Sérpico é uma capa de Silfe, que recebeu uma proteção divina dos elementos. Aqueles que a vestem são protegidos pela atmosfera. Serão capazes de repelir qualquer espada ou flecha. Da mesma Uau! forma, Isso é a doideira, hein? espada de Silfe recebeu Agora proteção tá começando a divina. pegar preço, Ela é feita de um negócio. grande Agora punho sim os de mocinhos aquela vão que fazia começar seu a nome ganhar mais uma, pelo da menos. floresta. O Imagina. punho é da mesma árvore. Um movimento cria um isso que eu vento tô falando, rodopiante, só tem vilão como o apelão corte até de um agora. redemoinho que pode retalhar a Só tão carne do tomando no inimigo. cu até agora. Sérpico comenta que mais parece um abanador. Ele pede permissão para legal. testar. A permissão é concedida e ele ataca de longe uma vela. O fogo apaga e a vela é cortada. Para Isidro, uma adaga com espíritos de salamandra. Este é o elemento do fogo. A adaga de salamandra é uma lâmina mágica feita de lava borbulhante. Uma ferida feita com esta adaga queima como o fogo do inferno. Sem avisar, Isidro testa uma fincada na mesa, soltando uma mini rajada de fogo. Silke o chama de marginal, enquanto apaga o fogo. Para completar, ele também recebeu um saco de frutas de uma árvore sagrada. Basta jogar em algum troll que ele vai sair correndo. Para as mulheres, camisas isso que ela prateadas de fez. cota de malha. E apenas para Farnese, uma faca de prata. Prata tem forte poder protetor contra espíritos malignos. Silke diz que, quando forem usar estes itens, tentem fazer uma imagem mental das verdadeiras formas do mundo espiritual. Quanto mais acreditarem no poder do mundo espiritual, mais efetivos os objetos serão. Ela Uau! pede a mostrarem gratidão aos elementos, pois não são objetos. Quanto mais forte a confiança for, mais forte o poder será. E finalmente, para Guts, um machado.
Mas ele não quer, pois sua mão precisa segurar algo com o que já esteja familiarizada. Então, ele mostra a Dragon Slayer. É só nesse momento que algo na Dragon Slayer Será que é aí que ele vai chama ganhar a a atenção armadura? de Silk. Seu olho se arregala. O quê? Ela diz a si mesma, um tanto chocada. Amanhece. O Eles quê, saem da minha casa gente? e Tem se alguma coisa preparam nessa para a espada aí. jornada. Isidro e Morgan não é percebem somente que não estão uma mais espada. feridos. Silk explica que o local restaura os corpos e as almas. Enquanto estiverem aí, pequenas feridas e machucados recentes serão curados. Estamos Olha dentro só, do mundo espiritual. aura de Este cura, intervalo cobre os mais dois mundos, 15% o de espiritual cura por e o real. segundo. Com a maldição garantida pelo estigma, você faz parte da lacuna que cobre o mundo físico, mas pode sentir o mundo espiritual. Se você se aventurar mais para dentro da floresta, enquanto possuir seu corpo material, você ficará na parte espiritual do intervalo. Pode comparar isso como estar numa praia. Normalmente, humanos simples não poderiam chegar aqui, a menos que a mestra os convidasse. Na melhor das hipóteses, isso é projetado como uma miragem para pessoas com poder espiritual. Já que estão na mesma camada, vocês chegaram a este lugar sem nenhuma dificuldade. No mundo real, esta árvore foi plantada há pelo menos 200 anos. Durante essa vida, ela foi o principal objeto de adoração da floresta. No mundo espiritual, a capacidade de viver é maior que na realidade. Quanto mais velha, mais esplêndida ela fica, e se torna algo como um fantasma. Nós, os grandes magos, decidimos viver nesta camada. Quanto mais você fica aqui, mais as restrições do mundo material enfraquecem. Fica mais fácil controlar as coisas com o poder da mente. Um grande mago pode, inclusive, voar sobre os céus. Ela completa. Puck novamente ver aqueles brilhos. Flora diz que são os elementos que vieram para dizer adeus. Silk pergunta se podem deixar casca na casa, mas Guts prefere a deixar perto, onde sua espada possa alcançar. Flora diz entender e pergunta a Farnese se ela também vai. Cabisbaixa, ela diz que não vai ser útil. Provavelmente será um peso morto. Antes que ela terminasse de falar, Guts diz que confia a proteção de casca a ela. Alegre, Farnese levanta a cabeça e responde em prontidão. Silk se despede de sua mestra, que diz que a pequena é abençoada pelos espíritos. O grupo então parte para a missão secundária. Guts percebe algo e olha para trás. Havia alguém dentro da casa. Alguém familiar. Quando Flora entra e percebe a pessoa, diz: Você estava aqui? Deveria ter falado com eles. Que virada de eventos, hein? O que fez você me pedir esse favor? Foi só porque você sofre da mesma maldição e sentiu empatia? Ou foi somente para usá-los? A pessoa com o sobretudo negro não responde. Velho amigo, estou convencida que você continua tendo um coração humano. Sem puxá-los pelas mãos, eles podem continuar sendo uma das variáveis guiadas pela lei da causalidade. Essas pessoas são também guiadas pelo destino, sem saber uma única causa. Skonat, Flora, melhor então, personagem. Entendo. Falei mesmo. Deus Skonat deu a é eles foda. um destino. Este encontro. Que lindo! Da hora isso aí. Enquanto isso, na Vila Enoch, um grupo de aldeões se deparavam com um troll que se alimentava da carne de um homem em um celeiro. Ted! Ted! Grita uma mulher, assustada. Ela tenta atacar o troll, que rapidamente a derruba e sobe nela. O irmão da mulher vai ao seu resgate e fura o monstro no nariz. O troll fica assustado e corre para dentro do celeiro. O irmão comemorava, dizendo ter o derrotado. Meu Deus do céu. Credo, gente. Derrotou muito. Mais tarde, Morgan chegava à sua vila e se deparava com um enterro. O resultado do ocorrido foi-lhe contado. A mulher foi violada. Seu irmão e Ted foram dilacerados. O enterro é Deus para do os céu. dois. Perguntado sobre sua missão, Morgan apresenta o grupo que Mulherada trouxe. só se ferra Entre nesse eles, negócio. os que mais chamam a atenção dos aldeões são os elfos e a bruxa. Mas mesmo assim, eles não os levam a sério. Morgan, tu tá avisando com a gente? São crianças! Um deles diz. Silk fica com cara de bunda. De repente, chega o padre da vila para encher ainda mais o saco. Ele duvida da capacidade do grupo para derrotar os trolls e os manda embora. Ele diz para Silk não se derrota eles fantasiar dessa sozinho, então. maneira, pois está em uma cidade sagrada. Logo pode acabar na fogueira. De repente, Casca Tanta cai no sorte, buraco pai. onde estavam sendo enterradas as duas últimas vítimas dos trolls. Guts a retira de lá.
Quando a solta, ela corre para os braços de Farnese. Desculpa. Como podem ver, fazer uma longa viagem com uma pessoa doente e com crianças tem sido cansativo. Não podemos ficar em uma hospedagem esta noite. O padre diz que isso é impossível, mas Guts fala que o grupo está em peregrinação para curar a condição de casca. Caridade para os peregrinos não é oferecida pelas igrejas? Guts pergunta, e conclui que ficaria em débito com o povo da vila se ficassem, balançando sua capa para que possam ver sua espada e o braço de ferro. No fim, o padre aceita e diz a um dos aldeões para Só assim, né, preparar a véi? estalagem. Puta que pariu, viu? Já Hoje no em dia não quarto onde muda estão nada, não. hospedados, Silk É desse entrega jeitinho. fios de seu cabelo para cada um do grupo. Eles devem amarrar os fios nos dedos. Com isso, vão conseguir conversar por telepatia. Isidro que não acredita doideira. nessa conversa fiada, Que mas ela brisa, prova seu ponto o chamando de macaco Walkie imbecil talkie. telepaticamente. Silk volta à explicação. Até certo ponto, Toque de todo ser cabelo. humano é capaz de trocar pensamentos diretamente. Só que para isso, é necessário conectar seu Odd, seu magnetismo espiritual. Com esses fios de cabelo presos a vocês, seus campos Odd estarão inconscientemente aderidos ao meu. Além disso, para aqueles que carecem de treinamento na vai ser o visualização servidor. concreta de Vai, imagens, galera. os pensamentos antes de receberem forma por meio de letras e palavras são vagos e inconsistentes. Até que vocês estejam acostumados, por favor, recitem as palavras claramente em sua mente. Se dominarem a transferência de pensamentos, a comunicação de intenção muito além da conversa normal torna-se possível. zoom na cara No dele. fim, Silk pede que todos sigam suas instruções. O que aborrece Isidro. Só porque você sabe usar umas magias, quer ser a líder? Ninguém aqui vai aceitar Ai, ser mandado esses por você, dois. não. Só que sim, todo mundo aceita. Puck bota até uma roupa de soldado e faz saudação à garota, a chamando de general. Aí já é Como demais. assim? Isidro não aguenta e sai correndo furioso. Fugindo das obrigações? Pena de morte pra você, seu monquite de terceira classe, diz o soldado Puck. Farnese pergunta o que diabo foi isso e Sérpico acha que o garoto queria ser o líder. Depois, Isidro foi para baixo de uma ponte, treinando seus meu movimentos bitinho. com a espada e a adaga. Mas ele acaba se desequilibrando e cai num rio. Ele sai de lá e senta no chão. Não tem jeito. Se eu usar apenas uma mão, serei desequilibrado pela espada. E pensar que aquela aprendiz e bruxa tá dando as ordens, mesmo sendo só uma novata. Guts e os outros estão totalmente iludidos. Bem, quando você pensou que teria superioridade em relação àquela garota que é menor que a sua grandiosidade, você foi tratado como um macaco. Além disso, ela tomou o topo enquanto você continua no fundo, como de costume. Puck diz enquanto pesca no rio. Isidro grita pra ele não ler seus pensamentos. De repente, Morgan aparece e diz ao garoto que é perigoso ficar sozinho. Isidro, por sua vez, pergunta o que o velho está fazendo no local. Ele diz que veio pegar alguns peixes para dar ao grupo de Isidro, mas não conseguiu pescar nada, pois o rio já está praticamente sem peixes. Então, o pessoal vai ter que se contentar com sopa de batatas. Depois, o homem acende uma fogueira para aquecer Isidro e enxugar suas roupas. Filho, por que você viaja com essas pessoas? Você é um servo do espadachim? Ele pergunta. Isidro imediatamente diz que de jeito nenhum. Eu tenho um contrato com o Guts para que ele me ensine a arte da espada. Faz parte da minha jornada para se tornar um guerreiro. Aquele espadachim é realmente forte. Balançando uma espada enorme daquela por aí. Forte é pouco. O cara é um monstro. Comparados a ele, os trolls são como ursinhos de pelúcia. Isso mesmo. Vê-lo lutar sob a luz da lua me congela até os ossos. Aquele cara é um monstro devorador de monstros. Então você o admira? Admirar? Não me faça rir. Eu tô usando ele. Vamos dizer que ele é meu objetivo atual. Ah, então é isso? Na verdade, eu sou o mestre desse garoto. Mas ele está profundamente envolvido com o lado negro. Morgan pergunta sobre a família do garoto. Se seus pais não se preocupam com ele. Isidro logo foge da pergunta. Falando nisso, e você, hein? Procurando uma bruxa nessa idade. Como sua família se sente sobre isso? O velho responde que seus familiares não estão mais vivos. Foram mortos, não pelos trolls, mas pela fome. Além disso, fico agradecido que as pessoas da vila confiaram seu destino a um velhote como eu. E também sou grato porque meu sonho se realizou. Antes de morrer, eu consegui virar bruxa mais uma vez. Todo homem é assim, não é? Na minha infância eu também gostava de sonhar acordado. Eu sou doido. Com as desculpas de procurar pela bruxa ou pegar um elfo, eu fugia dos serviços de casa e ia brincar em volta da montanha e na floresta. Eu imaginei sim que um dia eu sairia desta vila,
que embarcaria em um navio para o mar distante. Só que minha mãe adoeceu. Tudo parecia tão borrado naquele dia. Quando finalmente percebi onde estava, fiquei perdido no fundo da floresta. Depois que eu soube que minha mãe ficou doente, fui procurar pela bruxa. E então, no limiar do sonho e realidade, lutei para atingir aquele lugar. Com o medicamento que eu trouxe, a vida da minha mãe foi salva. Mas eu cresci muito depois disso. Passei a ajudar com os afazeres de casa e não voltei mais para a floresta. Quando percebi, já tinha virado este velhote. O tempo voa, e a memória da minha vida se tornou vaga. Mas sempre mantive isso no meu coração. Minha primeira e única aventura. Sendo realidade ou não, ainda que a bruxa tenha esperado por mim, no fundo daquela floresta, como se não tivesse passado tempo algum. Isidro interrompe o velho, o dizendo para parar com este conto de fadas chato. Não pense que somos parecidos. Você que passou seus velhos dias numa vila rústica, superestimando seu sonho de criança. E eu estou no meio da realização de minha ambição. Então, o garoto pega suas coisas, se despede e se manda. Em seguida, percebe que Guts estava ali, acima da ponte. Entendi. Então você estava aqui, hein? Aquele garoto realmente te estima. Tá com os olhos ruins. Silk estava parada frente à igreja da vila. Ela refletia que, se os trolls atacarem o local, os aldeões irão, com certeza, buscar abrigo nessa igreja. Apesar da garota odiar este lugar, não há outra opção além de planejar a defesa e, de qualquer forma, ela afirma que dará seu melhor. De repente, algumas crianças lhe atiram pedras, a mandando ir embora. Bruxas e trolls são iguais. Volte para sua floresta, eles gritavam. Guts chega ao local e as crianças correm. Avaliando o campo de batalha, ele pergunta a Silk. Ela fala sobre a forma como entraram na vila, contando mentiras. Na opinião dela, é um pouco ruim. Pô, a velha educou ela bem. Você quer falar algo para aquele padre? Silk diz que não somente para aquele padre. Eu acho que as pessoas deste lugar estão cometendo um grave erro. Nesta coluna, onde a igreja se ergue, ficava um lugar de adoração para os espíritos desta terra. Muitas igrejas do Vaticano foram literalmente construídas para destruir os lugares sagrados dos espíritos. A crença atual do Vaticano nada mais é do que uma demonstração de poder. As pessoas invocam o nome de Deus quando estão indo para a guerra. Elas invocam o nome de Deus quando buscam a salvação. Mais e mais. Nunca se cansam. Silk continua dizendo que, antes, sua mestra passava de vila em vila, mostrando os poderes dos espíritos. Mas quando a influência do Vaticano se espalhou, ela passou a ser rejeitada, mesmo que tenha salvado tantas pessoas com suas habilidades. De repente, ela foi mandada para a floresta e lá tem vivido escondida desde então. Silk não consegue aceitar isso e diz que se Flora não tivesse a pedido, não teria vindo para esse vilarejo. Se é o caso, vá embora. Se não gosta disso, não precisa se colocar em perigo nessa situação repugnante. A velha morrerá em breve de qualquer forma, não é? Mais uma razão para ir. Quem faz algo que odeia apenas por ter sido ordenado é chamado de errante. Cabisbaixa, Silk diz consigo mesma que esse homem é falso, sem maneiras, e que não tem como um homem como este ser seu destino, de jeito nenhum. Enquanto isso, Sérpico e as garotas seguiam na estalagem. Ele as via sorrindo juntas e refletia. Ela mudou. Uma coisa que eu nunca consegui foi fazê-la mostrar seu sorriso. No fim, isso pode ser uma coisa boa. Ele vai para o lado de fora e, olhando para sua nova espada, dizia: Espíritos do vento, presos por nada, através da brisa em todos os lugares. Que ironia. A coisa mais incompatível comigo. Nesse momento, a brisa mudava. Os trolls estavam chegando. Lá vem. Silk rapidamente fecha os olhos e se comunica telepaticamente com todos, os avisando. Na torre de vigilância do muro da vila, os vigias viam as criaturas aos montes se aproximando. Dessa vez era diferente. Parecia um exército de trolls. Os vigias logo emitem o alerta através da corneta. O povo então começa a correr rumo à igreja. Isidro chega até Sérpico e as garotas, que seguiam o mesmo rumo.
De repente, uma mulher com sua filha é atacada por uma enxurrada de trolls. Sérpico rapidamente saca sua espada e a balança na direção dos monstros. Apesar de ter chamado a atenção deles, o ataque de vento não aconteceu. Farnese o diz para se lembrar do que Silk disse. Ah, verdade. Certo. Imagine. Espíritos. Isso, desse jeito. Os espíritos do vento surgem ao redor da espada, ao mesmo tempo que as duas criaturas avançavam na direção de Sérpico, que antes de ser pego, ataca mais uma vez. Uma onda de espíritos do vento então voa na direção dos monstros, que os atravessam como um furacão. E depois, os dois trolls são completamente fatiados. Outros dois monstros seguiam atacando a mulher com a filha. Sérpico ataca mais uma vez de longe, e o vento arranca a cabeça dos malditos. Do telhado de uma das casas ao lado, um troll dispara uma lança na direção de Sérpico, mas acaba o problema, repelindo a arma. Sérpico contra-ataca, mandando uma rajada de vento cortante mais uma vez. A cabeça do troll é partida ao meio. Estão todos surpresos com a capacidade das armas, inclusive Sérpico e até os aldeões. Magia! Lindo, Isso tá é magia bonito de de ver. verdade, eles diziam. Mais um troll cruza a rua, muito tranquilo. Esse é meu, não interfira, diz Isidro, prestes a testar sua adaga de salamandra. Mas logo ele percebe que o troll não estava sozinho e sai correndo. Ele joga as frutas nos monstros, mas errou. Isidro e Sérpico começam a correr enquanto as feras rosnam. Sérpico dispara mais uma ventaninha cortante, eliminando alguns deles, mas eram muitos. Alguns começam a se juntar e comer a carne dos trolls feridos. Na fuga, um dos aldeões acaba derrubando Casca. Os monstros avançam nela e Farnese a abraça para protegê-la. Mas de repente, algo nas garotas parece os assustar. E eles param. Sérpico aproveita para disparar mais uma rajada de vento, fatiando aqueles acumulados no campo. Mas os trolls não paravam de vir, de todos os lados. E logo o grupo estava completamente cercado. Eu vou abrir caminho. Quando fizer, corram para a igreja. Tá tentando parecer calmo, é? Enquanto isso, os aldeões entravam aos montes na igreja. Eles gritam que o grupo de viajantes está lutando, o que irrita o padre. Tolos! Não digam que não os avisei. Guts logo aparece. O padre grita pra ele não se atrever a lutar, pois trolls não são coisas que podem ser controladas por mãos humanas. Mas Guts tá cagando pra conversa fiada desse otário e avança com tudo pra cima dos monstros, degolando no mínimo 4 Mostra o povo desse... o que choca tanto o padre quanto os aldeões. Guts pisa contra o crânio Se o cara reclama, vai fazer o quê? e coloca Dragon Slayer sob seu ombro, deixando claro pra todos ali que o monstro Os trolls avançam com mais uma investida. Guts parte vários alvos. Eles tentavam vir por trás, mas o espadachim girava e dilacerava. Ele balança a espada para retirar o excesso de tripas e sangue e encara os ursinhos de beleza. O padre, os aldeões, estão todos completamente estáticos. Vixe, acabou que a magia nem foi necessária. É isso mesmo? Esses ignorantes. Seus olhos estão quase pulando pra fora. Eles aproveitam a chance e correm pra igreja. Silk assistia tudo do telhado. Ela novamente olha para Dragon Slayer. O que chamava sua atenção era uma sombra sinistra que envolvia a lâmina. E Varela diz ter feito sua parte, colocando o símbolo do feitiço nas paredes dos lugares apropriados. Silk então grita para o povo, dizendo que irá criar uma barreira defensiva ao redor da igreja. Então os diz para entrarem. Quando o padre a percebe no teto, fica furioso e diz que irá puni-la. Apesar do Punir padre você, seu velho bosta! ele não tinha mais o apoio da população, pois eles viam claramente como lutavam. Aquilo era magia. Estavam convencidos. Realmente encontrou a bruxa. Furioso, Toma iniciativa o padre de nada. entra na igreja. Farnese percebe e decide o seguir. O padre havia chegado até o telhado, na tentativa de tirar Silk de lá, mas a garota parecia não ouvir, pois estava lançando o feitiço. O padre se aproxima, e Varela tenta impedi-lo, mas é jogada para longe por um tapa. Em seguida, Farnese e Casca chegam ao teto.
Essa garota tá tentando proteger a vila, você não entende? Diz Farnese. Mas o padre não queria ouvir. Não vamos depender de tal herege poder do mal. Não seremos salvos por magia. A vila deveria aceitar o destino imposto por Deus. Farnese vê ela mesma representada neste padre idiota. Isso aí, Farnese. E fica Você tem que... pois É não tua redenção, tinha o é tua direito de dizer redenção agora. qualquer coisa. Mas Casca a puxa pela roupa, como se dissesse, deixa de ser besta. O padre já havia chegado até Silk e a puxava, e Varela grita para que ajudem, pois a garota fica em transe quando conjura um feitiço. Sem tempo para hesitar, Farnese vai e tenta puxar o padre. É tua chance, Farnese. Alguns trolls começam a subir no telhado. O povo entrava Derruba na esse igreja. velho aí. Fala O esse altar padre já quem que estava você cheio de é. monstros. Eu sou o Guts, Serp e capitão Goiese dos Cruza. seguiam lutando do lado de fora, até que percebem que as garotas estavam cercadas no teto e os aldeões na igreja. Guts então grita para eles irem ajudar, pois ele pode cuidar desse lado sozinho. Eles obedecem e vão correndo para a igreja. A entrada estava bloqueada pela multidão. Então, com a ajuda dos espíritos na capa, Sérpico flutua sobre eles e já dispara uma rajada de vento, fatiando os monstros à sua frente. Enquanto Sérpico isso, tá no teto, mostrando que os veio. monstros cercavam Casca. Farnese vai ao seu resgate, balançando a faca de prata na direção dos monstros, até que chega a mulher. Silk seguia em estado de transe. Era como se ela estivesse mentalmente em outro mundo. Isidro também lutava dentro da igreja. Quando suas frutas acabam, ele saca sua espada e utiliza o movimento que vem treinando desde que acertou Guts. Ataca com a espada, gira e mira sua adaga. Mas antes que completasse o movimento, a clava do monstro já estava para afundar seu crânio. Ah não, tá de sacanagem. Vou morrer em um lugar como esse. Que Isidro isso? abre o olho e percebe que Morgan se jogou para salvar o garoto, usando as costas como escudo. A atitude do velho encoraja os demais aldeões, que se juntam à batalha. Enquanto isso, Isidro chamava por Morgan, o pedindo para acordar. No vazio absoluto em que Silk se encontrava, ela chamava pelos 4 lordes invisíveis: terra, mar, céu e fogo. Pedia pela iluminação da chama do calor da proteção. Oh, abençoado Lorde do Leste, a alma é igual à gentil brisa vinda da montanha. A túnica dourada é igual ao brilho do sol. Oh, abençoado Lorde do Oeste, o nome Trembleth, que é falado até pelos espíritos da água que vivem debaixo das ondas. Oh, abençoado Lorde do Sul, realmente digno o brilho da chama eterna. Oh, abençoado Lorde do Norte, alegre esteja por toda Doideira parte, isso. o soberano acima de todos os vivos na terra. Agora, quaisquer perigos vão ficar longe de nós. Nos ponha debaixo de sua proteção divina, ó lordes onipresentes. Vê, quebra, até, vê, Gedula, Marcata, Leolan. Silk finalmente termina o ritual. E no mesmo instante, Sérpico chega ao teto, e o céu é tomado por um intenso brilho. Luzes se espalhavam. Todos os trolls no alcance da barreira começam a queimar. Enquanto isso, Buck tratava Morgan. As feridas estão fechando. Está tudo bem. Ele pode ser salvo. De alguma maneira senti meus poderes aumentando. Em volta do brilho que surgiu, o padre se perguntava o que estava acontecendo. Silk repete o que havia dito antes, Tome, padre. afirmando que construiu uma parede defensiva cercando a igreja. Contanto que essa barreira não desapareça de sua consciência, todos os seres espirituais que vieram causar dano Eles atrapalham serão mais que removidos. ajudam. Os hereges e as O padre bruxas cai de hereges que joelhos, estão enquanto invocando os dizia não espíritos conhecer natural esse aí, ó. mal. Essa luz de 4 cores é a manifestação do poder espiritual de grandes seres que nos abençoam com sua proteção, da profundeza do reino dos espíritos do nosso mundo. Você sabe, essas coisas gigantes são descritos como pontos cardeais nas escrituras do Vaticano. Não importa o quanto vocês mudem as palavras que expressam isso, o sol continua sendo o sol, luz continua sendo luz. Até mesmo se as escrituras que nós recitamos forem diferentes, os corações que buscam salvação são os mesmos, não? Usar essa diferença Isso como não tá desculpa limpo. para oprimir e dividir as pessoas é tolice. O nome de Deus pertence a Deus. Não é algo que possa lindo. ser usado ou controlado por ninguém. Farnese questionou. Que lindo, que Eu lindo, que concordo. lindo. Outras não têm esse tipo de poder. Eles Eu não concordo provocam muito com milagres isso. como seu feitiço. Uma igreja é um santuário onde as pessoas se comunicam com anjos e espíritos. Ao que Silk responde: um mágico constrói este santuário dentro de sua própria mente. O espírito não é deste corpo mortal,
mas existe dentro do mundo espiritual, certo? Quanto àqueles que existem como ideias, a mente é tudo com a qual podemos perceber eles. Em relação à magia, o usuário deve sempre visualizar conscientemente a figura do espírito a ser abordado, distintamente. Não é tentar acreditar em algo que não pode se ver. Desde que não haja margem de dúvida, pode-se ver, sentir e percebê-los plenamente. Percepção espiritual? Isso realmente pode ser? O padre começava a dizer. Sim, Silk conclui. A humanidade é capaz disso. Sentir e ser sentido por aqueles que não são deste mundo. A magia? Não. O arcano da invocação não se trata simplesmente de conversar mantras ou meditar intensamente sobre seus próprios desejos. Começa com o reconhecimento da contraparte a quem você deve transmitir seus pensamentos. Mas ao mesmo tempo, também há grandes perigos envolvidos. Guts encarava os monstros que ficaram do lado de fora da barreira. Olha só, eles não podem chegar perto da luz. A garota manda bem. De repente, o local começa a tremer. Os trolls do lado de fora da barreira começam a grunhir. E essa agora? Guts se pergunta. Alguma coisa se aproximava, fazendo o chão tremer. E quando finalmente a criatura chega, destrói uma das casas apoiando sua mão de 3 dedos no telhado. A criatura era gigante, carnuda e com um corpo bulboso, pele e gordura penduradas em dobras. A cabeça bizarra era quase que peniana disforme, equipada com 2 grandes presas. Seus olhos sonolentos são colocados na frente de sua cabeça, em ambos os lados da fenda superior de suas mandíbulas tripartidas. Seu nariz é um focinho de porco localizado no pico de sua cabeça. Suas orelhas são minúsculas e pontiagudas, e repousam nas laterais de suas cabeças. Pareciam mais curubas. Todos se perguntam que desgraça é essa. Silk os diz telepaticamente que é um ogro. Mas ela não sabe dizer o porquê dessa criatura estar neste mundo. O monstro tenta correr na direção da igreja, mas ele começa a ser queimado pela barreira, então se afasta. Depois, pega uma enorme coluna de madeira no chão e a joga, a fazendo fincar na parede da igreja. Silk diz ao grupo que a barreira só bloqueia corpos cósmicos, não tem efeito contra objetos corpóreos. O monstro pega mais uma coluna para repetir o processo. Nesse momento, começa a chover. E no rio que escorria debaixo da ponte do vilarejo, o que parecia ser um jacaré levanta, revelando um bizarro corpo de réptil na forma de um cavalo. A medonha criatura caminha rumo à igreja. Caraca! Enquanto isso, o ogro dispara mais uma coluna contra o teto. Silk pede para Guts distraí-lo, pois precisa de uma chance para lançar um feitiço quando o monstro baixar a guarda. Guts então caminha rumo para fora da barreira, arrastando a Dragon Slayer no chão. Ele a finca no solo e diz: entendido, comandante. Silk fala que não era isso que ela estava pensando. Era só para distraí-lo de alguma forma, jogando algo de dentro da barreira. Todos ao redor dizem que Guts será esmagado, ao que Puck retruca: vai nada. Ele só vai fazer o que sempre faz. O monstro estica seu enorme braço para trás. Vai ter ogro na janta. Guts é mais rápido, pega suas bombas e joga na lateral da barriga do monstro, abrindo lá um buraco. Com isso, o monstro se desequilibra. Guts aproveita para pegar sua espada e arrancar em um único golpe o braço do monstro. Ele gira e investe contra as costelas e se arrasta para trás. O ogro pega a pila de madeira e dispara contra Guts, que utiliza a espada de escudo, fazendo o objeto desviar e esmagar o crânio de um troll. Estão todos chocados, até mesmo Isidro. Sem chance. Ele é incrível. Eu sabia que ele era mais forte que um humano normal, mas isso aí já é demais. Comenta Sérpico. Silk também estava não viram chocada. nada. Como pode, sem magia, somente com força física, um homem fazer isso sozinho? O monstro pega seu braço decepado e começa a recolocá-lo no canto. Claro que não seria tão fácil. Ele é diferente dos Trolls. Nesse caso, antes dele reconectar o braço, Guts então avança, mas percebe um ataque chegando, então se vira rapidamente para defender. Era um potente jato de água, tão potente que jogou Guts no chão. Quem fez isso foi aquele réptil com forma de cavalo. Silk grita que isso é um Kelpie. Kelp?
As criaturas que afogam os viajantes em rios? Pergunta Sérpico. Não só ogros, mas kelpis também? Silk os diz telepaticamente que a criatura é um monstro do mar que possui mágicas aquáticas. Então, é extremamente perigoso na chuva. O Kelp começa a usar as gotas da chuva para formar mais bolas de água ao seu redor e dispara 3 de uma vez. Mas dessa vez, ele acerta os Trolls. A criatura não fazia distinções. Com o perigo aumentando, Sérpico decide que entrará na luta. Tentam impedi-lo, mas ele diz que está tudo bem. Agora é minha vez de lutar. Aproveite para lançar o feitiço. Senhorita Farnese, por favor, cuide da casca. Ela diz que irá fazê-lo. E Sérpico abre um leve sorriso. Então ele salta do telhado da igreja, utilizando a capa para flutuar até Ele o é chão. todo um lorde, né? Senhorita Farnese, não consegui libertá-la. Não. Nem pensei em tentar. Eu estava simplesmente ao seu lado, envolto em um repouso escuro com outra alma fechada, Será que vai de como arrasto? outra metade de mim. Mas isso também parece ter acabado agora, porque o vento soprou para longe. Tenha cuidado. Isso é diferente do habitual. Um vento forte o suficiente para derrubar tudo que você ansiava. E assim devo pelo menos Mas que tipo de coisa é habitual pra você? garantir que minha outra metade não seja despedaçada na tempestade. Espíritos do vento, me emprestem o seu poder. Muito Velho Oeste isso. Meu Deus do céu. Muito obrigado por ter assistido a mais Eu um que te episódio. Se puder, agradeço, Subsolo. Olha que doideira aí. De novo, né? Vamos falar, né? As músicas que ele coloca, a trilha sonora e... Olha, esse capítulo o sonoplastia. Miura canetou. Nossa, esse aí foi ele tava lindo, inspirado. foi lindo, Esse foi aí ele lindo. devia ter acordado num dia que ele escreveu uns 3 meses direto. Cara, foi lindo, foi lindo. Em compensação, tipo, em vista que foi o que foi os últimos. Não sei se foi programado, mas parece que ele, tipo, rolou um negócio absurdo. Ele foi indo numa viagem. Até pro leitor ficar pensando, nossa, mas e aí? Porque a gente tá Vai vendo. ser isso? A gente tá desde o primeiro capítulo vendo esse homem tomando no cu. Tomando no cu, assim, ó. Tá. Nem. No seco, No tomando no seco, cu sem no cuspe. seco, sem cuspe. E daí agora, daí do nada, tipo, ó, toma aqui umas armas, toma aqui, conheçam a magia, conheçam os espíritos naturais. A véia fez assim com o Guts. Vem aqui, meu filho. Eu te ajudo. Vem aqui, vem aqui. Não, e sabe o que é massa? Que apresentou o outro lado da história. Que até então a gente só tava vendo o sei lá o que das trevas. Sim, Só o lado dark. Só o lado dark, só o lado fudido no sentido ruim. Aí agora, tipo, ó, tem uns espíritos aqui, um espírito do fogo. Ó, se a gente água, fazer um do desenho vento. aqui em cima, vocês ficam mais ou menos safe. Vocês podem. Tem umas runas aqui, tem umas magias aqui, daí você vê que as bruxas realmente estão aí, as bruxas existem, elas estão em E comunicação que com os lindo que espíritos. foi a nossa bruxinha favorita dando um fecho no padre, né? Dando fecho no padre, lindo. e conjurando os negócios, naquele momento que ela tava... Ai, eu fiquei com vontade de chorar. Muito vasto, aquele momento que ela tava no transe ali, tipo, falando as E é o coisas. que muito. Eu não sei qual religião. Não sei se é o budismo que fala sobre que eles acreditam muito na força da natureza, que foi o que ela conjurou ali. Sim. Água, vento. Foi o vento, o mar, a terra, o fogo. O céu. Não era o vento, era o céu. E é o que muita gente. Eu acredito muito nisso, que Deus tá nessas coisas, assim. Sim. As E ela coisas. falou também que quem... eu agora não vou lembrar direito, mas tipo assim, a pessoa cria o templo dentro da mente dela. Isso também. Isso eu acredito muito nisso também. É até um negócio do Avatar lá da lenda de Aang, que quando ele consegue olhar pra dentro dele mesmo, ele vê tipo aquela versão dele assim,
gigante e ele atrás. Tipo assim, entendeu? Mas eu acho que não seria nem Deus nas coisas, Não, né? Porque sim. eles falam de um jeito diferente, Tipo, né? é que daí tem a brisa que falou que tem o espírito e tem a alma. Tipo, uma É. coisa é tudo e uma coisa é tua representação Olha, etérea. esse é um Enfim. dos capítulos que a gente tem que rever Não, com com certeza. mais Vamos ter que rever calma, bastante. porque E ler também. foi uma enxurrada de informação, tipo, explodiu a cabeça da gente. Não, mas a gente vai rever tudo. Só que, assim, né, a gente tá dando essa passada geral pra reagir e tal. Mas, nossa senhora, agora eu fiquei até arrepiado ali, você viu, né? Eu vi, você arrepiou no arrepiadão É mesmo. que eu gosto muito mesmo desse negócio de aventura, de magia, né, essa coisa. Já era mais que tinha o Puck. O Puck já era um comecinho de Deus. Inclusive, eu ficava encucado, pensando, pra onde? E cadê o resto? Cadê os magos? Cadê esse povo, entendeu? Só tem guerreiro e tal, e tipo, o Puck é a única representação de magia, tipo, os elfos. Daí tá aí, ó. Agora apareceu. Ai, nossa, eu tô me sentindo. Eu acho que foi de propósito, eu acho que o Miorinha deixou pra ficar essa coisa, tipo, massiva, assim, Mas você fica, ai, o que vai acontecer? E do nada, puf, tem uma esperança, entendeu? Mas você sabe que eu fico com medo de não ter mais isso. Isso ser a única coisa. Eu acho que não, hein? Porque lembra que, não sei qual comentário que a gente viu que falou que o universo do Berserk é muito rico nesse ponto. Ai, Eu acho que vai vir mais coisas nesse ponto. eu sei que a turma vai tomar no cu. Não, tudo bem. Vai tomar no... Vai ser, só que aí que tá também. À medida que o teu poder aumenta, a treta aumenta, né? Você vai encontrando Mas você umas viu que coisas mais fortes. tá chegando a parte da... Tamo vendo a thumbnail. A gente tá vendo a thumb ali, ó. Tá chegando a hora que ele vai pôr aquela armadura. Será que esse Behelit é dele mesmo? Passa pro lado ali. Eu quero ver. E ó, o próximo ali. Mas... O próximo não parece ser muito legal, não. Né? Aí... Não parece ser o Guts, que é uma das moças, a moça das mãos de Deus tá segurando ali. Parece ser a casca. Mas olha o 40 ali. Não, sim. Não, não é a casca, tá louco? Não é a casca. Quem que é então? Eu acho que é o Guts, não é? Ué, Guts versus Aslan. Ah, é verdade. Viajei. É Aslan que se pronuncia? É que é o ângulo, acho. É isso mesmo. Olha isso. Meu Ah, Deus ele vai do virar céu. o Berserker agora. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro. Nem fique vendo muitas thumb, não. Não tem spoiler. É isso. O que você quer falar mais? Sensacional. Ah, ó, Parabéns. em compensação do passado, a gente ter ficado um arrasado. Esse, eu tô assim. Eu tô de buenas. Curti. Igual eu falei pra você, eu gosto muito dessa coisa. Eu jogava World of Warcraft quando eu era mais novo, né? Então, esse negócio de mago, de tanque, de guerreiro, de arqueiro, do rogue, enfim, tudo, das classes e tal, tá tudo aí, entendeu? Isso é muito louco. Quer dizer, tá desenvolvendo isso de uma maneira mais natural, né? E que bom que a magia natural se apresentou, a Que força, lindo, muito lindo. força real. É igual, Puta que pariu, que coisa mais linda. é igual quando você vê o Narutinho indo lá pro o lugar dos sapos lá, e você vê ele, tipo, você pensa, cara, não tem como ser mais foda que o Pain, né? Sei lá o quê, daí, puf. A energia natural. Aquela entrada dele lá. Ai, mas é Batidinho. isso, meu povo. Que lindo. A força natural sempre vence, pessoal. Levem a naturalidade das coisas com vocês. E não é nenhum discurso Rastafari, nem nada do tipo. Não, é bem porque natural mesmo, eu é acho bem que é uma comum. coisa, é um discurso mais genuíno que eu já vi, é falar sobre isso, tipo, Sim, saber a sem natureza forçar a das barra, coisas. sem ficar nessa, tipo, não faça isso porque Deus não gosta. Isso é Não sei o que, não chato sei pra o que, caramba. botando Ou botar pressão nos medo, outros, tipo, medo. Deus tá vendo, né? Te tá fazendo. Mas é isso, a gente se empolgou, porque É. foi um capítulo muito bom, mas é isso. E não leve a mal aí os comentários se você tem religião Não, ou não. A gente é respeita isso. todas e todos têm que existir, todo mundo. É isso, faça o que te faz bem. Foi o que a nossa Silk ele falou.
no fim das contas não tá todo mundo pensando na mesma coisa, não é o objetivo final, não é o mesmo, não é... Não vamos atrapalhar o amiguinho, Né? sabe? Não vamos passar Só a perna no não fiquem amiguinho. dando pitaco na vida dos outros, É porque a gente isso. não dá pitaco na vida de ninguém, não dê pitaco na nossa vida. É isso, vamos fazer o bem. Aliens não existem. ficar na nossa. É isso, ó. E é isso. Beijo. Chega que tá ficando polêmico. Falou. Tchau.